vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Por cima. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo forte vento, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Irmão, o texto ao qual vou ministrar nessa noite aqui é um texto muito conhecido por todos nós. E eu queria dar um tema para essa mensagem hoje aqui. E o tema é: não ande por baixo, ande por cima. Eu vou repetir: não ande por baixo, ande por cima. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite aqui. O que antecede esse momento é um milagre. E qual milagre? Um milagre também muito conhecido por todos nós: a multiplicação de 2 peixinhos e de 5 pães para alimentar uma multidão. E esse é um grande milagre. Eu imagino esse cenário sendo um belo cenário para os discípulos visualizar, para os discípulos aprender. Porém, mesmo diante de tudo isso, eles não compreenderam. Mas diante a esse cenário, após o milagre, o que vai vir depois é uma ordem. E a ordem é para que os discípulos entrassem no barco. Porque o texto diz, no versículo 22, que e logo ordenou Jesus. Quem está dando a ordem é Jesus. E a ordem, ela tem um objetivo. E o objetivo da ordem, o propósito da ordem é ir adiante. Ir adiante é avançar, é chegar em algum lugar. Ou seja, essa ordem, ela tem um propósito, porque Jesus dá a ordem para eles entrar no barco e mostra o objetivo da ordem, que é: e fossem adiante para outra banda. Ou seja, vá adiante para uma outra banda. E aí, no verso 23 diz: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Então perceba uma coisa aqui, que Jesus, ele faz um milagre. A multidão que comeu do pão e que viveu do milagre, ele vai despedir, mas ele deu o pão. E os discípulos, a ordem é: entre no barco. Eu vou repetir: a multidão, ele despede, e os discípulos, ele dá uma ordem: e logo entre no barco. Esse logo não dá tempo de diálogo, esse logo não dá tempo de questionamento, esse logo não dá para ter tempo de desculpa. Mas perceba que alguém, antes de entrar num barco,
com a experiência que eles tinham, eles antes de entrar num barco, têm que analisar o tempo, o clima, para ver se dá para entrar no mar. Porém, eles logo obedecem, eles vão entrar no barco, porque quem está dando a ordem é Jesus. E quando Jesus manda, não tem que questionar. Quando Jesus manda, muitas das coisas você não tem que procurar entender, você tem só que obedecer, porque você vai entender depois que obedecer. Quando você tentar obedecer primeiro, você vai entender depois. Mas quando você tenta logo entender, você não vai conseguir obedecer, porque é algo espiritual, com um propósito espiritual. E aí, perceba que Jesus despede a multidão, dá a ordem para o discípulo para que eles entrassem no barco, mas tem um detalhe: ele dá a ordem, mas ele mesmo não vai junto, ele vai ficar. E onde Jesus não está, acontecem muitas coisas ruins. Mas aonde também ele está, acontece coisa ruim. Ter Jesus não significa ficar isento da tempestade. Ter Jesus não significa ficar isento das adversidades da vida. Ter Jesus não significa que nós não vamos passar por aflições, porque ele mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ou seja, eles obedecem, mas eles não questionam o porquê que Jesus vai ficar. O Senhor não vai. O Senhor está mandando a gente ir, mas nós vamos sem o Senhor? Não, eles simplesmente vão adiante, porque a ordem não é para questionar, a ordem é para vão adiante, entre no barco e vão adiante para outra banda. Agora o que Jesus vai fazer? Jesus, sendo também Deus, 100% Deus, 100% homem, ele se retira para orar a sós. Isso mesmo em toda a trajetória de milagre, de cura, de prodígios, se tinha uma coisa que Jesus priorizava, era estar a sós em oração. Perceba que ele não cobrava isso dos discípulos, ele fazia isso, se retirava a sós, porque na ocasião em que ele chamou os discípulos para fazer isso com eles, ele não aguentou, dormiram. Agora, se eles dormiram, é porque a oração de Jesus não era oração de 5 minutos. A oração de Jesus não é oração de 2 minutos, de 10 minutos, não. É a oração de quem não está no nível espiritual, vai ter sono para dormir, não vai aguentar. Jesus está numa dimensão profunda da oração. Perceba que, em certas ocasiões, homens vinham tentar expulsar demônio e não conseguia, e vinha Jesus, bastava uma ordem, demônio. Mas nós temos que olhar o contexto, o que ele estava fazendo antes de dar uma ordem para o demônio sair? Oração. A oração, quando a gente não ora, a gente perde tempo. Quando a gente ora, a gente ganha tempo. Então Jesus, ele não precisava falar muito, era sai, cala-te, mar e tal. Agora perceba aqui, no versículo 24, vai dizer que o barco já estava no meio do mar. Então qual é o cenário agora dos discípulos? O primeiro cenário em que ele estava era o cenário de milagre. O segundo cenário que eles estão agora se chama meio do mar. E o que está acontecendo lá no meio do mar? O barco está sendo açoitado pelas ondas. E tem um outro problema: o vento era contrário. Mas quando eles entraram dentro do barco, nada disso estava acontecendo. Mas só foi Jesus dar uma ordem e veio o açoite. Só foi Jesus dar uma ordem e veio o vento contrário.
Para os discípulos que não entendem a multiplicação do pão, Jesus leva para o meio do mar. E o vento é um vento proposital do próprio Jesus, para trabalhar com os discípulos. Ser cristão, muitas das vezes nos leva a ser açoitados. Açoitados pelas adversidades da vida, pelas tempestades da vida, saculejado. Mas todo saculejo de Deus, toda tempestade vinda da parte de Deus, não é para te matar e nem para te derrubar, é para te tornar maduro, é para te trazer experiência. Porém, é nessa tempestade, é nesse vento contrário, que Jesus vai fazer aquilo que nós não vimos Ele fazer: caminhar por sobre as águas. Então, quando nós temos um objetivo na vida, quando nós temos um propósito, e isso está ardendo em nosso coração, e nós decidimos fazer isso em obediência a Deus, tem açoite, tem vento contrário, tem levante, tem de tudo que você imaginar. Mas o detalhe mais importante é essa mensagem: ir adiante. Ir adiante. O vento está soprando, tenho que ir adiante. Estão me caluniando, tenho que ir adiante. Estou passando por aflição, tenho que ir adiante. Porque o vento pode causar distração, mas não podemos ignorar o vento, porque dentro do vento acontecem muitos detalhes. Por exemplo, quando Moisés vai clamar ao Senhor, o que ele diz? Diga ao povo que marche. Mas como marchar num beco sem saída? Como ter postura de marchar se o que está à frente está fechando a passagem, um grande mar? Se o que está do lado está fechando os lados? Mas o que Moisés vai fazer? Ele vai estender. E aí o que vai acontecer? Essa seria a ótica de todos nós, dizer que o mar vai se abrir. Mas não podemos desconsiderar o que antecede a abertura do mar. O texto diz que ventou a noite inteira. Se ventou a noite inteira e o povo está querendo passar, e o inimigo está se aproximando, significa que teve vento toda noite. E se está tendo vento toda noite e o mar ainda não se abriu, coisas extraordinárias estão acontecendo. Veio um vento oriental, e em Salmos relata que esse vento é das narinas do próprio Deus. Deus podia fazer o povo igual fez com Pedro. Moisés, estendo o cajado, fala de um em um, ande por sobre as águas. Deus vai fazer algo mais extraordinário ainda, porque Deus vai abrir o mar para aquele que é dele e vai fechar para aqueles que não é dele. O que Deus vai fazer aqui? Em todo o tempo o povo estava tendo a proteção de Deus, sim ou não? Em todo o tempo, coluna de fogo, né? O anjo do Senhor. E quando chega nesse episódio aqui, vai ter uma mudança, uma alteração. O anjo que estava diante, ele vai mudar de posição. A coluna de fogo que estava vai mudar de posição. Vai ir aonde? Vai fazer um vai e vem. Vai entre os carros de Faraó e vai vir no povo. Aí o que acontecia? Quando a coluna ia nos carros de Faraó, se tornava escuro. Quando ia para o povo, se tornava claro. Imagina as carruagens vindo, isso está causando dificuldade para aqueles que estão perseguindo o povo de Israel. Agora você imagina o vento soprando. Mas para que? O vento está soprando e de noite uma coluna de fogo se movimentando para lá e para cá. Para onde você vai olhar? Para o vento que está soprando ou para uma coluna de fogo em movimento, vindo, fazendo vai e vem? Então entenda aqui um negócio.
O vento eles sentiram, mas o medo talvez era maior. Por quê? Porque os inimigos estavam se aproximando. Os inimigos estão se aproximando, mas ainda tem proteção de Deus e provisão de Deus. Qual é a proteção de Deus? Coluna de fogo indo para lá e para cá. Qual é a provisão de Deus em outra parte? É o vento abrindo caminho no meio do mar. Então eu imagino o povo agora se virando para a coluna de fogo e ver a coluna de fogo em movimento. Mas nas costas deles, o mar está se abrindo, porque o vento de Deus está soprando. Quando o povo olha, eles vão fazer o quê? Vão ter que passar para o outro lado. Então nem todo vento é para matar. Tem vento que é para abrir caminho. Tem vento que é para fazer você crescer. Tem vento que é para te amadurecer. Tem vento, aleluia, que é para te colocar na posição. Esse é um tipo de vento. Mas existe o vento que vai no barco do desobediente. Aí esse sim. Porque esses discípulos aqui, eles estão fazendo o que? Eles estão obedecendo. Mas eles obedecendo e tem vento contra o barco. Eles estão obedecendo a ordem, estão fazendo certinho. E está tendo vento. Então, podemos dizer que este barco não vai afundar. Porque quem deu a ordem foi Jesus. Mas aonde não tem a ordem de Jesus, e aonde não tem o direcionamento, tem o vento para afundar. Deus dá ordem para Jonas. Manda ele ir a certa cidade para clamar. O que é que ele faz? Ele muda de direção. E além de mudar de direção, ele vai para o porão. E além de ir para o porão, ele vai dormir. E enquanto ele está dormindo, o vento está sacudindo o barco. O que o vento quer não é o povo que está dentro do barco, mas o desobediente que está no lugar errado. Então, todo vento que vem na vida de um desobediente, ele ainda dá chance do desobediente consertar o caminho. Não, eu me entrego, eu me rendo. Porque enquanto não tirar Jonas do barco, não adianta jogar maleta, não adianta jogar bagagem, o barco vai afundar, porque a desobediência está lá dentro do porão. Então tem certas pessoas que vêm para a igreja, a casa está sendo sacudida, o casamento está sendo sacudido, os filhos estão sendo sacudidos, o trabalho, a vida ministerial está sendo sacudida e não sabe o porquê. E eu te falo o porquê. É o vento soprando forte, sacudindo tudo para te tirar da dormência lá do porão, para você subir para cima e entender o que todo mundo está passando por causa de você. Quando Jonas sobe para cima, lá, quem é tu? Ele tinha uma identidade. Quando você recebe a Cristo na tua vida, você tem uma identidade. Quando você decide servir a Cristo, você não é qualquer um, você tem uma identidade. Você é filho de Deus, escolhido por Deus, consagrado do Senhor para cumprir o propósito de Deus. Você é representante de Cristo na terra. Por isso que você não vai mais onde você quer, você vai aonde Deus manda você ir. Porque é muito fácil nós fazer a oração do Pai Nosso e dizer: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Mas todo reino tem um governo. Se você quer que o reino de Deus venha, você tem que parar de governar e deixar Ele governar. Mas se eu continuar governando e digo com a minha boca: venha a nós o teu reino, o reino de Deus nunca vai vir sobre a sua vida. Por quê? Porque você não quer deixar Ele governar, você quer governar. Então Ele fala: então fica no governo, porque você não precisa de mim. Mas quando você decide abrir o ouvido e falar: Senhor, reina na minha vida, eu quero obedecer a Ti, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para a minha vida. E foi isso que os discípulos fizeram. Eles estão debaixo de um princípio de autoridade. E quem está debaixo do princípio de autoridade não vai morrer, não vai se afundar, porque está no campo de autoridade. Agora, quem sai de debaixo de um princípio de autoridade
Ninguém precisa matar ele. O diabo não precisa trabalhar tanto para matar ele. Ele morre sozinho. Por quê? Qual é o lugar de autoridade dos peixes? O mar. Mas quando o peixe está fora do mar, ele morre. Porque o lugar de autoridade para eles ter vida é dentro do mar. Qual é o lugar de autoridade da planta? A terra. Mas se arrancá-la da terra, ela morre porque está fora do seu campo de autoridade. E isso é um trabalhar de Deus com nós até em relação a um com o outro. Porque Deus levanta dentro da igreja autoridade, líder. E tem muitas pessoas que dizem: eu não estou aqui para agradar homem, eu estou aqui para agradar a Deus. E ainda hoje eu estava pregando sobre isso na igreja. Eu falei assim: quem pensa assim está errado. Porque na verdade nós temos que agradar os dois, a Deus e ao homem. Você vai ler a Bíblia? Quando Eli e os filhos dele estavam lá todo desconcertado lá, fazendo tudo errado, pecando. Enquanto eles estavam pecando, Samuel estava crescendo. A Bíblia diz: servindo a Deus. E crescia, procurando agradar a Deus e aos homens. Porque é muito fácil, irmão, eu pegar, não estou vendo Deus, e dizer: meu negócio é agradar a Deus. Mas você quer ver Deus trabalhar com o teu ego? É quando Ele te conduz para agradar pessoas. Porque você tem que obedecer. Você tem que estar debaixo de uma autoridade. Você tem que dar satisfação. Você tem que prestar conta. Não é? Agora, mas tem vento. Está na obediência e tem vento. Mas de uma coisa é certa: o barco não vai afundar, porque quem deu a ordem é Jesus. E a ordem tem uma meta. A meta da ordem é ir adiante, chegar na outra banda. E se Ele falou que é para chegar na outra banda, o objetivo vai ser cumprido. Pode vir o vento que for, pode vir o levante que for, pode vir a calúnia que for, a ordem está dada e eu estou obedecendo. Está tudo contrário, mas eu não vou perder o foco, eu não vou perder a direção. Nada vai me distrair, porque eu estou na obediência de quem mandou eu ir. E eu vou chegar do outro lado. E sempre do outro lado tem algo te esperando. Mas vamos continuar aqui o texto, olha só. Mas a quarta vigília, olha o detalhe, da noite. Eu vou repetir: a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles. Perceba uma coisa aqui: aonde que Jesus tinha ficado? Sozinho, em terra. E o discípulo está no cenário qual? No meio do mar. Nessa narrativa aqui o autor não narra, mas Marcos narra que Jesus viu o sofrimento dos discípulos e a dificuldade que ele estava. Mas como Jesus viu se era de noite? E outra, a distância era muito grande. Ele já estava no meio do mar. E além de estar no meio do mar, tem um vento forte, contrário, e ondas. Mas Jesus está vendo. Sabe por quê? Porque Ele não perde ninguém de vista. Quem obedece, Ele está vendo. Vai, meu filho, vai. Você não está sozinho, vai. Porque às vezes não é assim, você acha que está sozinho. Você está pagando o preço ali, está obedecendo. Meu Deus, eu não entendo, Senhor. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Você acha: meu Deus, e agora eu estou sozinho. Não, eu não perco você de vista. Eu ordenei, você está indo e eu estou contigo. E aí Jesus vai sair da terra. E quando Ele sai da terra, vai acontecer o que Ele não fez em nenhuma outra hora. Ele vai fazer agora aqui. Por que Ele vai fazer isso? Porque tem vento contrário. E agora Ele vai fazer algo especial. Ele vai ir caminhando sobre as águas. Ele não está flutuando, Ele não está levitando. Ele está caminhando, pisando na água, mas não afunda. Perceba uma coisa aqui: sempre que você buscar ter sintonia com Deus, você terá leveza na vida. Não para andar por baixo dos problemas, mas para andar por cima. Eu vou repetir: sempre que você buscar uma sintonia de intimidade com Deus, você terá leveza espiritual na tua vida. Não para andar por baixo, mas para andar por cima. Porque antes de Jesus andar sobre as águas,
ele estava orando. E a oração não foi pouca. Começou à tarde e foi até de madrugada. A oração começa à tarde e vai até de madrugada. Poxa vida, mas Jesus então deixou os discípulos lá, esse tempo todinho lá, ele sofrendo com o vento ao contrário, para depois ele bonitinho sobre as águas. Porque Jesus não tem pressa quando ele está tratando conosco. Ele só não deixa morrer. E ele está vendo tudo. Aí o discípulo, imagina o desespero. Rapaz, Pedro, corre. Vai, você pega ali. Vai, nós vamos morrer. E vai. E aquele desespero, né? Imagina o barulho do mar. E aquele desespero, aquele alvoroço, né? E de repente vem Jesus andando sobre as águas. E o texto diz, versículo 26, os discípulos vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Irmão, eu duvido, até você gritaria. Um mar? Tem ninguém, só você, um barco, as ondas vendo. De repente, em meio a tudo aquilo, vem Jesus andando por sobre as águas. E eu vou te falar um detalhe mais importante ainda. Se tem vento contrário, tem que ter desequilíbrio. Mas nada desequilibra Jesus, ele está andando, caminhando. A roupa pode balançar, mas o vento não desequilibra Jesus. Tem muita gente que se desequilibra emocionalmente pela circunstância da vida, perde o controle, perde o domínio próprio. Mas eu te digo nessa noite aqui, mantenha um equilíbrio, porque Deus te fará andar por cima e não por baixo. Calma que Ele está cuidando, calma que Ele está contigo, calma que Ele vai te levar de volta para dentro do barco, em paz. Mas olha só, olha o que o texto diz aqui. Jesus, por eles, falou logo dizendo, tem bom ânimo, sou eu, não temais. Aí quantas vezes a gente não ouve isso? A gente vai na igreja, aí Deus usa um profeta, rapaz, não temas, não temais, Deus está contigo, mas o vento não para. Aí tem bom ânimo, mas o vento não parou. Estão falando para mim não temer, estão falando para mim não chorar, estão falando para mim continuar, mas o vento não para, não parou, ainda estou com problema, e aí? Todas as vezes na Bíblia em que Deus age, Ele nunca traz decepção e nunca trará para alguém. Jesus encontra uma mulher lá, que tinha perdido o filho, estava chorando, o filho já estava sendo carregado para ser sepultado. Jesus olha para a mulher e diz, não chores mais. Mas já está morto, como não chorar? Mas quando ele diz, não chores mais, é porque ele vai trazer a solução. Quando ele falou, está falado. Nós seres humanos, para consolar o outro, podemos dizer, não chore mais, mas ainda não muda nada. Mas quando Jesus fala, não chore mais, é porque ele está dando um basta na situação e está mudando o cenário de tudo. Olha só. E respondeu Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Escuta isso aqui. Todo mundo no barco está com medo, mas tem um que é corajoso. Faz um pedido ousado e ainda coloca detalhe no pedido. Se é tu, manda-me ter contigo. Podia ir de várias formas. Manda-me ter contigo nadando, porque ele sabia nadar, era pescador, entendia de mar, sabia nadar, sabia. Mas ele quer fazer o mesmo que Jesus fez. Ele falou, quero fazer igual o Senhor. Do mesmo jeitinho que o Senhor está andando sobre as águas, eu quero andar também, eu quero ir por cima das águas. Irmão, olha que interessante, olha a resposta de Jesus. Eu não sei na sua Bíblia aí, mas no versículo 29 está assim, e ele disse, vem. O que é que tem depois do vem? Na minha tem ponto final, não sei na sua, mas na minha tem ponto final. Irmão, eu estava lendo isso, eu falei, nossa, uma coisa tão curta, vem, já coloca ponto final. Mas por quê? É porque quando Jesus fala, vem, não tem meio termo, não tem balela, não tem conversa à toa. Quando ele diz vem, é para vir mesmo e já era. Ó, ele está dizendo vem, vem e ponto final.
tem conversa fiada. Ah, rapaz, mas você vai? Vou. Como assim? Vou. Mas olha, você já foi uma vez. Você vai afundar. Não faz isso. Você vai morrer. Olha, você está correndo isso. Quem está dizendo vem, colocou o ponto final e já era. Não tem conversa. Não tem conversa fiada. Vem. Aí olha só. Aí imagina a cena, irmão. Aí está Pedro e está os outros. Toda pessoa que... Existem dois tipos de pessoa na igreja. Aquelas que vêm na igreja e conta o que viu. O milagre que viu. A cura que viu. O prodígio que viu. Mas existe aquele outro que viveu e vai contar. Quem ficou dentro vai ver para contar. Mas quem saiu do barco vai viver para contar. E você viver para contar é muito mais gostoso. Porque você viveu na pele, na prática. Você não foi na teoria, mas foi na prática. Você não só vivenciou, você praticou. Você viveu de fato aquilo no real. Aí ele vai. Aí imagina a cena, irmão. Imagina a cena. E Pedro tá. Eu vou, hein? E Jesus não repete mais nada. É só vem, ponto final. Não tem mais nada. Ele tá lá, só assim. Ele tá, vai descer do barco, mas o barco está sacudindo. Aí imagino que quem está dentro do barco e gosta de ver, já viu pessoa que gosta? Eu quero ver esse negócio, eu quero ver o que vai acontecer com o Pedro. Eu imagino que ele teve ajuda para descer. Ajuda. O outro pro outro, rapaz, você vai ver, vai afundar. Ele não é Jesus para querer andar sobre as águas e vai afundar. Ajuda ele. Quer aí, Pedro, rapaz, cuidado, Pedro. Estou conjecturando aqui, tá? Pedro, rapaz, não faz. Ele mandou. Ele disse vem e eu vou. Pedro era usado mesmo, né? Aí Pedro vai lá. Aí quando Pedro vai, aí ele está olhando para quem disse vem. E se ele está olhando para quem disse vem, está tudo dando certo. Ele está andando por sobre as águas. O vento está soprando e ele está sentindo o vento. Mas de repente ele começa a afundar. Não porque de fato ele sentiu o vento, porque o vento ele já estava sentindo dentro do barco, mas porque o vento o distraiu a perceber que ele estava vivendo algo sobrenatural. Quando ele olhou para baixo, ele tirou o olho de Jesus e começou. Saiu da ótica dele. Quem tira a visão daquilo que é da dimensão espiritual e olha para a terra, vai viver as coisas da terra, vai descer para baixo. Mas quem coloca a visão nas coisas de cima, o coração nas coisas de cima, ele vai viver o sobrenatural. E é por isso que a Bíblia diz: pensai nas coisas do alto. Você quer ser diferente? Quer sair do natural? Começa a andar pensando nas coisas do alto. E tudo que é de ruim fica para baixo. Porque você está olhando só para o alto. A mente está no alto, o coração está no alto. Estão falando coisa ruim aqui, tem guerra ali, tem problema daqui, tem problema dali. Você está você está. A minha visão está no alto, a minha mente está para o alto. Estou pensando nas coisas do alto. Aí se Pedro saísse pensando nas coisas do alto, olhando para o alto, o vento podia soprar como for, meu amigo. Ele não ia afundar. Mas quando ele percebe, ele afunda. E vendo, olha, e Pedro descendo do barco andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. Ora, o medo ele já tinha lá dentro do barco. Sentir o vento ele também já estava sentindo lá dentro do barco. Não houve aumento de nada aqui. Mas o detalhe é que ele está com medo. E ter medo não é um problema. Todos nós temos medo. O problema é quando o medo atua em nós, nos paralisando. O problema é quando nós se submetemos ao medo. Porque medo todo mundo já tem. Todos nós é comum ter medo, não é? Mas você vai ousado e... Não, eu vou. Não, tô com medo. Pregador da noite, rapaz, eu acho que eu vou falar que eu estou com dor de barriga aqui e colocar um Marcelo para pregar, que eu estou com medo. Você acha que nós não vem aqui em cima não? Estou todo suado aqui, ó. Você acha que a gente não treme não? A responsabilidade que é?
Devo falar alguma coisa errada ali, depois o pastor Márcio vai me chamar de canto, rapaz. Fora Deus, tem o pastor Márcio depois. Rapaz, tem que tomar muito cuidado aqui. E é uma responsabilidade muito grande. Mas se eu deixar o medo me dominar, eu chego aqui e começo. Dá branco. Porque o medo, ele rouba a cena. Se você se submeter a ele. O erro de Pedro, ele vacilou na fé porque ele se submeteu ao medo. E aí ele começou a afundar. Mas isso acontece com a maioria de nós, sim ou não? Quem aqui já não vacilou na fé? Quantas vezes eu já vacilei na fé? Quantas vezes você já não vacilou na fé? Acontece com a gente, rapaz. Às vezes a gente dá uns vacilinhos na fé. Mas o interessante é que Jesus está diante de nós. Agora tem dois tipos de pessoa. Tem aquele que vacila na fé e morre se afogando, mas não pede socorro. Fica, e pastor, tá tudo bem com você, meu filho? Pastor, não está nada bem, está morrendo afogado. Meu filho, o que está acontecendo? Mas eu tô percebendo que é uma tristeza, não sei. Tá tudo bem, mas está lá morrendo afogado, não quer pedir socorro, está lá. E você já percebeu que quem está se afogando, aqui era para ele ter abraçado, tá? Tem reação. Mas você já percebeu que quem está se afogando, ele tem chance de subir para cima, descer, subir, descer, subir, descer até o ponto que ele não vai subir mais. E vai. A chance que ele tem de subir para cima é de respirar e gritar: socorro! Então toda pessoa antes de morrer, ela tem chance de gritar pelo socorro. Muita gente morre, não é pelo problema da liderança, ou do pastor ou da igreja. O problema é que quando você precisou de socorro, você não quis, você não gritou, você não reagiu. E aí você vai morrer. Porque nem tudo Deus vai revelar. Você vai morrendo quietinho. Mas Pedro, ele está andando, ele começa a afundar. E ele não perde tempo não, pelo braçado, ele não entendia de nada. Ele, socorro! Ele pede socorro. Senhor, salva-me. Olha o grito dele: Senhor, salva-me. Agora olha que interessante. O que tem? Pedro está no meio. Quais são os dois personagens que estão? De um lado o barco e de outro está Jesus. Pedro não pediu socorro para os amigos do barco. Pedro pediu socorro foi para Jesus. Sabe por que Pedro não pediu socorro para os amigos do barco? Porque eles podiam todo mundo pular, pula aí, dá a mão aqui, vamos fazer uma corrente, vamos salvar ele. Não, ele pediu socorro para Jesus, porque foi Jesus que disse: vem. Então aprende isso aqui. Ainda que você vacile na fé, dá tempo de pedir socorro e se levantar para andar por cima e não viver por baixo. Não ser esmagado pelos problemas, não ser esmagado pela aflição da vida, não ser esmagado pelas adversidades da vida. Pede socorro enquanto ainda dá tempo. E hoje talvez seja essa chance para você. Meu irmão, não sei como você entrou aqui hoje mas Deus agora aqui toca isso forte no meu coração. Tem gente morrendo, se afogando, mas está quieto, está dizendo: Deus sabe do meu coração. Não, Deus quer que você grite. Deus sabia da situação do cego Bartimeu, ele passou e o cego gritou. Deus sabia da condição de Jeremias e ele disse: clama a mim. Então ele quer que você grite, grita mesmo, pede socorro para alguém. Tem pessoa dentro da igreja que está carente, precisando de um abraço. É tão importante naquela porta ali, você sentir da parte de Deus, e você perceber o semblante do teu irmão, e você: eu vou dar um abraço nele, eu vou dizer uma palavra para ele, e você abraçar, e dizer: Jesus te ama. E naquele momento ali, correntes cair por terra, aflição, sabe, a pessoa sair daqui renovada. E depois aquela pessoa que recebeu o teu abraço vai te procurar e dizer: estou precisando de socorro mesmo. Agora tem gente, irmão, que grita por socorro em outro lugar que nem o pastor sabe, nem os amigos da igreja sabem, mas todo mundo do Facebook sabe, todo mundo que tem ele no WhatsApp lá no estado sabe, mas a igreja não sabe, os irmãos não sabem, o líder não sabe, o departamento não sabe. Eu vou repetir mais uma vez. Talvez hoje seja a oportunidade de você pedir socorro. E eu vou te dizer uma coisa aqui, talvez seja a última, porque talvez você vai descer e não vai conseguir subir mais para cima. Cadê o salva-vida? Tem um monte aqui de salva-vida, tem um monte aqui. E eu tenho certeza que o primeiro salva-vida vai ser o pastor Márcio, que ele quando subir, ele já vai agir. Não, vamos lá, daqui a pouco vem o Marcelo, daqui a pouco vem a irmã dali, vamos lá. Não, irmã não sabia disso.
te abraçar, porque igreja é isso. Igreja não é estender a mão para acusar, mas estender a mão para levantar. Às vezes você tem medo de falar, não, mas é porque eu vacilei na fé, fiz um negocinho aí, pastor, aí e tal, deu um vacilo aí. Quem não vacila? Todos nós vacilam. Mas o que muda tudo isso é que você ainda está diante de Jesus e Ele não te abandonou. Ele está esperando você gritar socorro, porque todos nós caminhamos para um propósito. Mas em meio a tudo isso, quantas coisas mexem com a nossa mente, quantas coisas mexem com o nosso coração, quantas feridas no meio do caminho, quantas vezes a gente se machuca, quantas vezes dentro de casa mesmo acontecem coisas que a gente não esperava, quantas vezes chega a notícia, a má notícia que a gente não esperava, mexe com tudo, mexe com o emocional, mexe com a mente, mexe com o coração, e aí a gente tem um chamado, tem um ministério, tem um propósito, mas nós abrindo mão e dizendo e fazendo igual a Elias: eu quero morrer, eu quero me trancar, eu quero ficar dentro de casa, eu desisto, não aguento mais essa vida, parece que eu nasci para sofrer. Mas Deus está dizendo hoje: a multidão Ele despediu, mas você Ele chamou para entrar dentro do barco. E se Ele te chamou para entrar dentro do barco, a multidão foi diferente. Ele deu o pão, alimentou e disse: vai, com esses daqui, entra dentro do barco. Você entrou dentro desse barco porque Deus te deu a ordem para entrar dentro desse barco. E dentro desse barco você não está sozinho. Eu estou quase concluindo aqui, vamos lá para nós concluir. Olha só, aí o que Jesus vai fazer aqui? Olha só, e o texto diz, você vê que quando você pede socorro e que você é sincero com Jesus, Ele não demora. Ele não demora não, nesses casos não demora. Quando a gente estiver se afogando, morrendo, Ele não demora. Olha só, versículo 31. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? Pedro é chamado de homem de pequena fé, mas eu acho que alguns de nós tinham uma fé menor ainda do que a de Pedro, porque essa Bíblia diz que a nossa fé, ainda que fosse do tamanho de um grão, já viu um grão de mostarda? Ela faria coisas extraordinárias. Então significa que a nossa fé ainda é menor do que um grão de mostarda. Agora, ele vai e vai dizer assim: por que duvidaste? A dúvida não foi na saída do barco, a dúvida foi por causa do medo. O medo coloca dúvida. Será que eu vou chegar? Será que eu vou chegar até Ele? Não, será? Ai meu Deus, não, estou com medo. Não, o medo traz insegurança. Para nós finalizar, olha só o que vai acontecer. Presta atenção nisso aqui, versículo 32. E quando subiram para o barco, olha só, olha só isso. Jesus primeiro estendeu a mão. Presta atenção nisso aqui que eu vou falar. Jesus estende a mão no lugar em que ele está se afundando, ok? Você não vê menção dizendo que Jesus pegou ele no colo. Jesus estendeu, e quando ele estende a mão, ele puxa para cima. O propósito de fazer aquilo que Pedro queria fazer vai ser cumprido. Ele queria andar por sobre as águas, não era isso que ele queria? Os discípulos estão lá e está afundando, mas Jesus pega Pedro pela mão, levanta ele, não vai pegar ele no colo. Às vezes nós temos alguns louvores que dizem: me pega no colo, né? Me abraça, né? É mais poético. Mas nesse sentido aqui não teve colinho não. Rapaz, você pediu para andar sobre as águas? Ele puxa para cima, e eles vão junto, caminhando por sobre as águas. No mesmo território em que ele estava afundando, ele vai caminhar. No mesmo território em que ele está sendo puxado para baixo, Deus puxa ele para cima, e agora eles vão caminhar junto. Meu irmão, você entrou aqui hoje, tinha algo te puxando para baixo, tinha algo que estava te afligindo de tal forma que você estava ficando sufocado. Eu não sei o que é, mas hoje Deus te puxa para cima e te faz andar por cima desses problemas aí.
No mesmo território em que você estava se afundando, Deus hoje está te puxando para cima e está dizendo assim: você não vai mais andar por baixo, você vai andar por cima. Não se submeta aos problemas, olhe para o alto, olhe para Cristo. Agora eu vou falar um detalhe muito importante aqui, irmão. Jesus pegou ele pelas mãos, andaram junto até o barco, só que ainda tem vento. O vento não parou. Por quê? Ele não saiu do barco para ir até Jesus com vento? Sim ou não? Então, Jesus tinha que pegar ele, levantar ele para cima e andar com o vento, porque o cenário tinha que ser esse, não podia ser mudado. Para Pedro entender, ó, eu faço isso com você, rapaz, no meio do vento você anda por cima do meio do mar, ele não vai desequilibrar. Mas quando eles entram no barco, o que vai acontecer? Versículo 32, acalmou. Somente quando Jesus entra com Pedro é que vai acalmar o vento. Talvez algumas pessoas aqui estão fora do barco. Quem está fora do barco às vezes perdeu o caminho do propósito, está sendo oprimido, está no gemido e está quietinho. E Deus está dizendo hoje assim: grita, eu quero ver o seu grito. Eu quero te levar de volta para o barco, para você chegar do outro lado. Esse propósito vai se cumprir na tua vida. Você não vai afundar no meio do caminho, não. Foi eu que dei a ordem. Você não vai parar aí, não vai morrer aí, não vai se afogar aí. Eu te puxo para cima e te coloco de volta dentro do barco, para você chegar do outro lado. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei. Mas se Deus colocou essa palavra no meu coração, desde o dia em que o Marcelo falou, eu já estava com essa palavra no coração. Aí aproveitei e ministrei essa palavra lá na igreja e ministrei aqui. O interessante é que quando eu faço esboço, é de uma forma totalmente do que fiz dessa, porque essa aqui Deus foi me revelando versículo por versículo. Mas foi porque Deus queria falar ao teu coração. E se de fato Deus está falando, é porque tem gente aqui sim, se afogando. Mas hoje você chegou aqui, não para continuar se afogando, você chegou aqui para ser colocado para cima, vai andar por cima, e vai sair daqui sem dificuldade de respirar. Você estava vivendo no sufoco, sufocado, não é? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Sabe o que eu vou fazer aqui? Enquanto nós louvar, você que chegou aqui hoje assim, eu estava sufocado, estava me afogando. Enquanto nós estiver louvando aqui, você quiser vir aqui à frente, nós vamos orar pela sua vida. Pode ser, pastor Márcio? Não sei como é o método aqui, se é diferente, mas é que o pastor Márcio mandar aí. O pastor Márcio vai conduzindo aí, pastor, eu não sei como faz aqui, mas as pessoas que estiverem aqui à frente, depois nós vamos orar. Olha, eu estava me sentindo sufocado, eu não sei o que é, mas não importa saber o que é, porque Deus sabe. Mas quando você se dispõe a pedir por socorro, Deus te ouviu e Deus vai agir hoje. Então enquanto nós estiver louvando aqui, você pode vir. Você pode vir, você que estiver dessa forma. Você vai sair daqui hoje livre. Você vai sair daqui hoje restaurado. Você vai sair daqui hoje curado em nome de Jesus. Se afogando aí, hein, pastor Márcio?
pastor Márcio, vem aqui. Salva a vida. Salva a vida. A Bíblia diz que aqueles que confessam alcançam misericórdia, graça e luz. Pastor Márcio tem sido para mim um pai na fé. Porque eu tenho certeza que se eu passar por algo e falar, vou fazer uma ligação para ele, não, vamos conversar. Eu tenho certeza que se cada um de vocês fizer isso, ele estará aqui disponível para cada um de vocês. Nós vamos orar por vocês, irmãos. Alegria de manhã. Vamos orar? És Deus de perto, Olha, e não de longe. Nunca mudaste. Deus ouviu o Tu teu és grito de fiel. socorro. Em nome de Jesus, eu repreendo o espírito de Deus de aliança, caia por Deus nome de Jesus, tudo aquilo que estava te promessa, afligindo, pra te Deus que trancar no não quarto. é homem Espírito de pra depressão vai embora agora em nome de mentir. Jesus. Tudo aquilo que está Tudo pode coração. passar, Jesus te tudo ama. pode Jesus te chamou, mudar, Jesus te consagrou. mas tua Desde o ventre da tua mãe, palavra Ele está te vai dizendo hoje, se eu te tiro cumprir. desse Deus de aliança, estado de Deus de depressão. Eu te tiro desse estado aliança, mental de Deus depressão. de Eu te trago para promessas, cima, para Deus que respirar, não para é caminhar sobre homem as águas. pra mentir. Tudo pode Oh, Deus, em nome de passar, Jesus. tudo pode Estão, Pai, cada vida, eu não mudar, sei, Pai, o problema mas de tua cada um. palavra Eu não sei, Deus, a dificuldade de cada um, mas uma coisa eu sei, se meu Deus, que o Senhor é cumprir. Deus e que o Senhor agora está os tomando pela mão agora. O Senhor agora, Pai, Sei está que os levantando. teus O Senhor agora olhos está curando. O Senhor agora está quebrando sempre corrente. atentos O Senhor agora está te trazendo permanecem força. em O Senhor agora está renovando o teu físico. O Senhor agora está renovando a tua mente. O Senhor agora seus está levantando, trazendo leveza sobre você. estão sensíveis para Oh, está ouvir doendo. meu clamor. Podes até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh, é Deus de perto, aleluia. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudado, és fiel, Senhor. Tu és Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. tudo pode mudar, Tudo pode passar, tudo pode mas a tua mudar, palavra mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, aleluia, oh, aleluia, Eu sei que vai, glória a Deus. eu sei que vai Eu se sei cumprir.
se cumprir sobre a tua vida. Vai se cumprir em ti. Eu sei que vai. Deus de aliança, Deus de promessa. Oh, Ele não é homem para mentir. Deus que não é Ele vai cumprir na tua vida. Ele vai cumprir. mentir. O Senhor vai cumprir na tua vida. O Senhor vai cumprir. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém aqui nessa noite que não é crente, que não é cristão, que ainda não entregou a sua vida para Jesus, ou que precisa reatar a aliança com Deus. Se tiver alguém aqui hoje, eu quero entregar a minha vida para Deus. Eu estava longe do caminho do Senhor e hoje eu quero voltar para os braços do Pai. Se tiver alguém aqui hoje que quer voltar para os braços do Pai, levante a mão assim e nós vamos orar por você. Se tiver alguém aqui hoje, eu não quero ser abraçado, eu quero ser abraçado pelo meu Pai, eu quero que o meu nome seja escrito no livro da vida. Se tiver alguém aqui hoje assim, levanta a mão, nós vamos orar por você, nós vamos clamar por você, e em nome de Jesus você vai ser cuidado, porque a igreja tem um pastor, e quando você é a ovelha é cuidado pelo o pastor. Cada um de vocês que vier aqui à frente, quando você sair daqui, irmão, dessa porta aqui, não perca o que você recebeu aqui. Não se submeta ao problema. Você vai sair daqui andando por cima. Vão tentar te lembrar, mas você diga: minha matemática agora é diferente, eu ando por cima. Vão tentar te oprimir. Opa, aqui não, eu ando por cima. A opressão fica para baixo, a depressão fica para baixo. Aqui não, aqui não. Aqui está a cobertura de Deus sobre a minha vida. Levanta as mãos, seja livre. Declare isso para si mesmo: eu sou livre, eu sou livre. Eu estou saindo daqui hoje livre. Eu estou saindo daqui hoje livre. Eu estou saindo daqui hoje livre. Aleluia. Em nome de Jesus, pastor Márcio, Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Glória a Deus. Você foi abençoado aí, irmão? Boa semana. Que Deus continue fazendo prevalecer a vontade dele sobre a sua vida. Que as mãos de Deus estejam te ajudando a se levantar, como o Washington ministrou aqui. Aí você pensa assim: ah, na vida dele não tem vento contrário, não, engano seu. Esse camarada aqui, ele passou por um período difícil na vida dele. Amém? E aí Deus usou algumas pessoas aqui, é uma corrente. E aí de repente alguém fala para o Cleitinho que tem uma vaga, o Cleitinho comenta com o Marcelo, que comenta com o Washington, que vem comenta comigo, eu vou comento com o Cleitinho. O camarada vai e arruma um emprego. O camarada está trabalhando lá, colocando o alimento na casa dele. De repente a máquina desce e esse camarada perde um dedo. Você pensa só o vento. Aí vocês já viram o Washington tocando violão aqui. Eu não sei se já conseguiu voltar a tocar, mas ainda não, né? Mas você vai voltar em nome de Jesus. Você vai voltar em nome de Jesus. Esse camarada, quanto preso lá, ó, pela mão lá, há tempo de desmaiar. E as pessoas da fábrica dão testemunho da fé dele. Que enquanto ele estava preso, o sangue jorrando e a mão dele esmagada sobre a máquina lá, um corre para pegar um maçarico para cortar a máquina, outro corre desesperado: não, ele vai morrer, ele vai morrer. Ele colocava a voz dele, que canta mais afinado do que eu, para adorar a Deus. Enquanto a mão do cara está presa na máquina, o cara está cantando louvores de adoração a Deus. E você pensa que é só na sua vida que o vento às vezes é contrário. Na vida de pastor também é. Só que Deus estava trabalhando e Deus continua trabalhando. Na tua vida não vai ser diferente não. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir até o dia do Senhor. Se eu pudesse contar para vocês o que eu sei, só para vocês entenderem, tem um rapaz aqui que o testemunho dele está amadurecendo. Mas um dia eu estava lá fora, Washington, com a calça toda suja de concreto, com a bota que eu tinha trabalhado na obra. Ele veio aqui na frente e pediu socorro aqui na frente.
Aí você pensa assim, você orou por ele, mas ele foi curado? Não, eu cheguei perto ali que eu estava com suor, estava com as axilas fedidas, era isso que eu estava. E eu vi os obreiros abraçados com ele aqui. E essa semana passada eu abracei ele aqui na igreja. Ele falou assim: o meu testemunho continua amadurecendo, porque no dia que a igreja orou por mim, que eu consegui botar, ele não falou isso não, isso eu estou falando porque eu vi agora, que eu consegui botar a cabeça para fora da água e gritar socorro, os obreiros me abraçaram, oraram, e naquela hora eu fui curado. Irmãos, Deus algumas coisas revela para a gente, mas o que Ele não revela, você tem que pedir socorro mesmo. Como é que eu sei que você está precisando de uma cesta básica na sua casa se você não pede socorro? Como é que eu sei que você precisa pagar uma conta de água, que você precisa de oração pelo seu casamento se você não pede socorro? Nós somos a comunidade terapêutica do Senhor, é um ajudando o outro. Às vezes eu nem sei, mas tem um grupo de oração dessa igreja. A Marli está aqui toda segunda-feira, 15 horas, para interceder pela sua vida. Às vezes nem chega ao meu conhecimento, mas chegou no conhecimento da Marli, da Rose, que é encrenqueira e fica descobrindo um monte de coisa. Essas mulheres colocam o joelho no chão e eles vão interceder por você. Nós vamos interceder por você. Agora você precisa pedir socorro também e entender que aquele que socorre continua, sem o vento balançar ele para lado nenhum, firme sobre as águas. Você foi abençoado aí, amém? Que Deus te dê uma semana na presença dele. Quarta-feira, segunda-feira, 15 horas, nós temos círculo de oração. E essa segunda-feira é uma segunda-feira interessante. Tem muita gente que conseguiu fazer a ponte, sabe? Trabalhar só na quarta. Então amanhã, 15 horas, tem círculo de oração. Ah, mas é só para as irmãs. Não, você é homem, você não vai amanhã trabalhar lá no seu emprego. Vem 3 horas orar. Vem 3 horas colocar seu joelho no chão aí. Elas oram de 35 a 40 minutos. Depois tem uma palavra bem rápida, você volta para sua casa. Vem, como o testemunho de Jeová fala, vem fazer hora para Deus aqui, irmão. Vem colocar o joelho no pó aí, falar com aquele que pode resolver a tua situação. Na quarta-feira, 20 horas, nós estaremos aqui. Eu oro a Deus que o grupo dessa quarta-feira seja maior do que o da quarta-feira passada. Na sexta-feira eu oro que eu esteja aqui, porque na sexta-feira passada eu não consegui vir no culto, mas graças a Deus tinha obreiros fortes aqui, obreiras que conseguiram tocar o culto aqui, fazer que a coisa acontecesse aí para a glória do nome do Filho de Deus. E no domingo, se Deus assim permitir, nós estaremos aqui. Não vai ser eu que vou pregar, é outro pastor que vai usar, Deus vai usar ele de outra forma, mas eu tenho certeza que você vai ser abençoado em nome de Jesus. Ai, Jesus, valeu a pena ter vindo aqui, não valeu? Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela igreja do pastor Washington, pela família dele, Deus, pelo grupo de obreiros que veio nesse lugar, Pai. Te agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que nos visitam nessa noite, Pai. Te louvamos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor está cuidando do Aleph e do pequeno bebê da Mona Lisa, Senhor. Agora, Deus, nos dá um retorno para casa debaixo das Tuas mãos, ó Pai. Que a Tua graça, Deus, que aquela paz, Senhor, que o Senhor falou que daria aos Teus, ó Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor, ela esteja sobre os nossos corações, ó Pai, e sobre a nossa vida, em nome de Jesus, amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a sua santa comunhão continue reinando em nossos corações, de hoje para sempre. Se Deus é por nós, aplauda Ele, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.